Olá, queridos estudantes, bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Hélio e estou aqui nesse momento para interagir com vocês, tá? Trazer um conteúdo bem... objeto de conhecimento, olha aí. Agora podemos chamar dessa maneira, tá? Então, nós estamos aí na unidade 2 já de filosofia. Como é que está aí os trabalhos aí de vocês hoje da classe? Os mitos regionais de Rondônia, conte o seu, né? Então vocês vão pegar nesta classe e vão de várias maneiras, podem pesquisar na internet, nos canais, nas redes sociais, etc., em arquivos de PDF, né, de científico, ou em livros, se vocês tiverem, sobre as mitologias, ou até mesmo vocês vão entrevistar alguém aí da comunidade, aquela pessoa mais velha. Ela tem muito saber, tá? Vivo ali nela, passando de gerações em geração. Então vocês vão entrevistar e perguntar, olha, você sabe algum mito, alguma história, alguma lenda? Pode ser um folclore aí da região aqui de Rondônia. Aí ela vai relatar, vocês vão anotar o passo a passo e depois vocês vão produzir um texto ou, olha só, são várias maneiras, tá? Pode ser um texto, pode ser um vídeo. Faça de maneira um vídeo, olha, eu entrevistei fulana tal, etc. E ela me disse sobre essa lenda. Achei interessante, eu vou contar aqui para vocês, narrar. Aí faz aquele vídeo bem resumido, tá? Uns 3 minutos. E vocês vão mandar pra gente, tá? Então é o Extra Classe de Filosofia do primeiro ano. Vamos lá para nossa aula, ó. Nós saímos lá da filosofia de Sócrates, certo? Pensamento de Platão, Aristóteles, etc., os clássicos. Estou de parceria com a professora Lidiana. Então está aí, gente, ó, as escolas helenísticas e greco-romanas. Então são 2 escolas filosóficas, tá, daquele período. A gente vai aprender um pouco, é a parte 1, tá? Temos a outra parte 2. Foi dividida em 2 aulas. A passagem da era clássica, nós falamos na aula anterior, período clássico, né? Destacamos Platão e Aristóteles, para a era helenística. Olha só, gente. Aí depois vamos falar um pouco sobre o epicurismo. O que é isso? Já anota essa palavra nova, gente. Coloca aí no seu diário de bordo, na sua agenda, etc. O que vamos falar sobre o epicurismo? Felicidade, prazer da vida oculta e moderada. Tá? Às vezes a gente fica pensando, olha só, vem aqui comigo. Às vezes, muitas vezes, só pensando, analisando, olha, que vida moderada é essa? Que nós somos jovens, nós estamos aqui a todo momento, a todo vapor, querendo ter uma vida turbulenta, cheia de coisas. Faz isso, faz aquilo, no período da manhã estuda, pega o caderno, faz a tarefa, e no período da tarde vai para a escola, assiste todo o conteúdo dos componentes curriculares, tem mais atividade, chega em casa à noite, faz uma leitura, ajuda em casa, e o outro dia segue novamente. Que vida que a gente vai ter oculta nesse sentido? Moderada, né? Então essa vida é corrida mesmo. Então vamos entender um pouco, tá? Às vezes a gente critica, mas vamos ver o que o epicurismo fala sobre isso. Vamos lá. Primeiramente vamos ver essa passagem, ok? Para poder entrar lá no epicurismo. Ó, o período das escolas helenísticas, ele inicia no contexto da conquista de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Inclusive tem até um filme, né, sobre ele. Vocês podem assistir por aí, verificar onde encontrar, etc. Até o fim da era pagã, o que além do florescimento do cinismo, ó, tem essa corrente de pensamento que aparece, né, grandes movimentos do epicurismo. Então vamos chegar até aqui. Do estoicismo também, ceticismo, e posterior à divulgação do ecletismo. Galera, esse tipo de conhecimento, vocês vão ver afinco, mais além, lá no 2º ano, ok? Essas palavras, ó, são correntes filosóficas. A passagem da era clássica para a era helenista. São 2 períodos da filosofia. O período clássico, formado por Aristóteles, Platão, Sócrates, tá bom? Aristóteles, por exemplo, ele morreu no ano 322 a.C.
em Atenas, né? Ele tinha perdido a 87, né? Sua hegemonia, né? No sentido de pensar. Isso deve em grande parte às profundas transformações políticas resultantes das conquistas de Alexandre o Magno. Então foi assim, nessa perspectiva. O período clássico, estamos ali no bem-estar, né? Dando exemplo, vocês estão aí na sua escola, na sua região. Aí tá tudo normal, tá tudo a fonte de conhecimento, as pesquisas, a forma de pensar, de agir, estão tudo adequadas. Aí vem alguém com novas conquistas, invade o espaço, vem com novas ideias. Vamos supor que a tecnologia tem esse papel hoje, ela invade os espaços e muda tudo, né? Inclusive de aparelhos. Aí chegou lá no clássico, estava tudo tranquilo, aquela forma de pensar. Eles analisavam a questão do comportamento humano, Sócrates, Platão e alguns temas, política, ética e etc. Aí chega o Alexandre Magno, né, invadindo, né, nesse sentido, toma o espaço e vem com novas ideias, novas formas de pensar. Ou seja, aquilo que vai tomar conta do pensamento agora é a ideia dele. Ele chegou com uma forma de agir distintamente daquilo que era clássico para os gregos. Vamos lá, continuando ali. Então, olha só, tem como colocar nesse cenário aí? Vamos lá, olha só, gente, eu vou adentrar nesse cenário para a gente ter uma visão mais adequada. A passagem da era clássica. Então, assim, a figura presente era o Alexandre, o Magno. Então, ele era o rei da Macedônia, e Aristóteles também ele ia até a Macedônia. E durante algum tempo ele chegou, né, a ser professor de Alexandre. Então tá aí. Um clássico, que era o Aristóteles, da filosofia clássica, que é o período que eu estou falando. Professor já do pensamento helenístico, olha só. Ele alcançou a última e decisiva vitória, o Alexandre, tá? O Grande, em Persas, através das suas inúmeras campanhas, né? Ele criou um império enorme, vasto, que compreende a Grécia, o Egito, a Pérsia, etc. Então, assim, se estendia até a Índia. Olha só que legal. Eu vi vocês podem até confirmar isso, salvo engano. Eu vi um documentário sobre Alexandre o Grande, e o professor pesquisador que falou que ele é diferente dos outros conquistadores. É bem interessante. O Alexandre o Grande, ele conquistava o espaço, ele não escravizava, de certa forma, quem era contra si, né? Mas ele convidava aquelas pessoas daquela região que ele conquistou a seguir ele. Então ele tinha esse diferencial. E foi longe, né, desse pensamento. Inclusive, no filme vocês vão ver algumas coisas, né? Histórias, etc. Vamos lá, continuando aí. Então, assim, a passagem da era clássica para a era helenística. Começa, então, uma época nova. Então, assim, quando fala de passagem, você já sabe que é uma mudança, tá? Daquilo que era estático para novo. Uma nova época da história da humanidade, com característica de uma comunidade internacional já expandiu, o pensamento era mais fechado para os gregos. Então houve uma abertura grande, né, com a cultura, a língua, a passagem. Então foi no período dominante, tá? Então nessa perspectiva, olha só. Suponha que vocês estão aí na escola, uma imaginação. Vocês estão acostumados com aquela forma de pensar e agir, cultura. Aí aparece uma expansão de outras pessoas vindo de outros lugares. Então aquilo se amplia, aquela forma de pensar. Foi tudo novo. Ó, a comunidade simples da Grécia, lá a cidade, virou-se uma ideologia, um pensamento grande internacional. Porque vieram novas culturas, novas religiões. Então, assim, quando verifica que vem novas pessoas para habitar um lugar, vem carregando tudo, cultura, forma de pensar, mitologia, vestimenta, etc. Ok? Continuando, olha aí. Então, gente, essa ação ficou conhecida como helenismo, tá aí? Por quê? Termo designa, né, tanto um período histórico como supremacia da cultura grega, nos três grandes reinos helenísticos, a Macedônia, a Síria e o Egito. Esse período helenístico ele ficou por 3 séculos, tá?
Então, 300 anos. Então, por causa de Helênio, né? O nome se diz. E constatou que a ágora urbana foi substituída pela mente plena. Olha só, galera. Vem aqui comigo. Então, assim, o ágora, lembra lá nas aulas anteriores, nós falamos que no âmbito da política, lá na democracia, eles iam até a praça pública, lá no ágora, para debater sobre coisas da história. E com esse volume de pessoas vindo de fora para o período da Grécia lá, a ágora ela mudou, né, substituída, ou seja, ela virou um espaço para comércio internacional. Olha só com a diferença. As pessoas chegaram de fora, adentrando no espaço e mudou tudo. Ou seja, aquela cultura que estava preservada ali, ela foi se ampliando para outras culturas. Então já não conseguia, né, alguma forma, de certa forma, como se reunir, etc. Então, assim, as vozes que ofereciam suas diversas mercadorias e diferentes ideias. Então, a distinção. A novidade era que as ágoras eram, né, invadidas por mercadorias e ideias novas do mundo externo. Por isso as vozes soavam, né, em línguas diferentes. Então, como se fosse... Vamos lá, suponha, tem na Bíblia dizendo, na Gênesis, sobre a Torre de Babel. Então, aquelas línguas distintas, né, invadindo todo o espaço ali. Continuando ali. A partir de então, deuses orientais eram também adorados, né, toda a região do Mediterrâneo. Viu só, até as religiões vieram. Nasceram várias religiões, novas, né, deuses e concepções religiosas provinham diversas culturas, antigas, novas, etc. Este fenômeno é designado por fusão de religiões ou sincretismo. Olha só essa palavra nova aí. É assim, galera, ó. Exemplo. Eu não me adapto numa religião, no sentido assim, um exemplo, tá? Aí eu vou pegando características de religiões de cada uma. Por exemplo, se eu pegar de quatro características algumas características de 4 religiões. Isso chama-se sincretismo religioso. Então, o fenômeno cresceu, né? Novas religiões nasceram naquele período. Eu só estou falando o contexto, tá? Depois a gente vai adentrar no âmbito de análise, né, filosófica. Vamos lá, continuando, olha aí. Então, diante dessas situações e fronteiras, divisões, muitos sentiram dúvidas, insegurança em relação à sua concepção de vida. Então, começou a balançar, chegou o novo, a cabecinha freviou, reflexões novas. A antiguidade tardia foi marcada, em geral, pelas dúvidas religiosas, pela desagregação cultural e pelo pessimismo. Costumavam dizer, o mundo está velho. Olha só, galera. Chegando no novo, dispensava o mundo velho, né? A respeito da relação, a religião e filosofia e ciência, ó. Vamos ver sobre essa tríade de pensamento. Por exemplo, o helenismo foi marcado pelo fim das fronteiras entre os diversos países e culturas. Vocês entenderam o contexto? Né? Vamos aqui. Aí estava a Grécia lá, os pensadores clássicos e etc. Platão, Aristóteles, Sócrates e demais. Aí vieram as invasões, né? O crescimento proposto por Alexandre, né? Conquistava novas conquistas. Aí houve uma mistura de pessoas de outros países, de outras culturas, vieram religiões de forma de o pensar distinto, etc. Aí começou a se ampliar, né? Marcada por fronteiras. Abriu as fronteiras. Podem vir, aqui está aberto, entre, e etc. Voltando lá, olha aí. Antes, os povos gregos, romanos, egípcios, sírios, persas, etc., cultuavam uma religião nacional, os próprios deuses. No helenismo, gente, olha só a mudança. As diversas culturas misturam-se, né? Fundiram-se num grande caldeirão, olha só, parece isso, que continha ideias religiosas, filosóficas e científicas de todo tipo. Então é como se jogasse uma diversidade, tá? Uma diversidade de culturas. Exemplo,
Você chega com milho, tá com aquele milho branco, amarelo. Aí outro de outro país vem com milho vermelho ou o milho escuro. Então, uma diversidade de milhos, né, para plantar. Então, essa diversidade ela apareceu no âmbito cultural daquele período. E eles designaram assim como se fosse um caldeirão. Ó. Caldeirão de culturas, de religiões, de forma de pensar politicamente, socialmente, etc. Então, a ciência, a filosofia, a religião se balancearam com tanta coisa. Nossa, com tantas coisas novas, eles começaram a refletir, né? Encandearam a mente humana daquela época. Continuando a lei. Então, assim, a ciência do helenismo também estava influenciada pela mistura de diversas experiências culturais. A cidade de Alexandria, no Egito, tinha um papel chave como ponto de encontro do Oriente e do Ocidente, tá? Enquanto Atenas continuava a ser a capital da filosofia. Então, Atenas não perdeu né, essa majestade, né, esse nome. Com as escolas filosóficas deixadas por Platão e Aristóteles, Alexandria tornou-se o quê? A metrópole da ciência. Então, a cultura helenística pode ser comparada com o mundo de hoje. Por exemplo, o século XX também é caracterizado por uma comunidade internacional cada vez mais aberta, que provocou no nosso tempo grandes transformações na religião e assim por diante. Ó. No nosso tempo vemos né, que uma mistura de religião, filosofia e ciência antigas novas pode constituir a base do mercado. Olha só, vem aqui comigo. Entenderam aí essa questão? Então, assim, pode-se dizer que a cultura helenística ela tem a ver com a atualidade. Olha só, a influência do helenismo na atualidade de hoje. Né? Por quê? A diversidade no âmbito das religiões, socialmente falando, né, no âmbito da sociedade, questões políticas, questões sociais e principalmente culturais. Então, as pessoas elas verificam. Sabe por quê? Hoje está uma diversidade muito grande de religiões, de forma de pensar culturalmente distintas umas das outras. Então, eles caracterizam, faço essa análise. Olha a influência do helenismo aí, na atualidade. Então, é nessa perspectiva, ok? Vamos lá, continuando, voltando aí. A filosofia helenística ainda se ocupa dos problemas apresentados por Sócrates, Platão e Aristóteles. Como assim, professor? Que tipo de problema? Por exemplo, eles desejavam né, estabelecer como é que o homem deve viver e morrer da melhor forma. Então tá aí, ó. Aqui, gente, vamos adentrar lá na frente no epicurismo, tá? A ética foi colocada na ordem do dia, ou seja, tá de ponta a ética. Tem a ver com o pensamento humano, vocês viram lá, né, na unidade 1. Tornou-se o projeto filosófico mais importante da nova comunidade internacional. Então, assim, apareceu muitas pessoas, né, assim como a política iniciou, é assim mais ou menos, dessa perspectiva. Surgiu várias pessoas, várias formas de agir distintamente. Para que não se crie uma desordem no comportamento humano, conflito, etc., a ética, o comportamento ético tornou-se pauta. A questão era, em que consiste a verdadeira felicidade de que modo pode ser alcançada? Então é nessa perspectiva. Em que consistia a verdadeira felicidade, né? E que ponto a gente poderia fazer isso, né? Nessa perspectiva. Então é em pauta essa mudança, ok? Vamos lá? Continuando ali. Olha só, epicurismo, felicidade e prazer da vida oculta e moderada. Olha só, como eu falei no início, como posso, né, ter esse pensamento moderado, epicurista? O epicurismo e outras correntes daquele período propuseram o quê? Modelos de vida. Então tá aqui, ó. Hoje em dia tem muitos modelos de vida. Hoje tem para tudo quanto é gosto modelo de vida. As pessoas colocam nas redes sociais, olha, viver assim é bom, é adequado, etc.
os homens continuaram a se inspirar ainda durante o outro meio e milênio, né, que ademais torna-se paradigma especial, ou seja, então assim, a forma de pensar ainda vinha do anterior, tá? E esse modelo de vida que nós estamos falando aqui é encontrar o quê? A felicidade humana. A felicidade do ser humano. Eles queriam encontrar. O epicurismo é felicidade e prazer, tá aqui, ó, na vida oculta e moderada. Os epicuristas, como vimos em Sócrates, queriam descobrir como é que o homem pode viver uma vida feliz. E aí, galera? É possível isso? A pergunta é para vocês, tá? É possível o ser humano, para o Suélio, os professores e professoras presenciais aí, vocês estudantes, né, os meninos e as meninas, é possível você pode viver uma vida feliz? Respondam. O quê? Olha, eu vi um sim ali, ó. Vamos lá? Então, assim, cínicos, né, e estoicos afirmavam, eles diziam, né, afirmavam que o homem deve libertar do luxo material. Então, assim, já viram que para os gregos epicuristas, a vida boa, a vida feliz não era a vida material, não era o ter. Olha só, vamos traduzir esse pensamento. Se o professor Hélio, vem aqui comigo. Se o professor Hélio estiver errado, vocês me corrijam, tá? E podem colocar a opinião de vocês. O ter é vida material, luxuosa. Ele está falando ali, tá? É possível deixar a pessoa feliz? E o ser? O ser a pessoa independente daquilo que ela tem. Eu sou e etc. Não é o ter, é o ser. É possível ser feliz? Eu trouxe só a indagação para vocês analisarem aí, tá? E a felicidade nisso consiste o quê? Em outras palavras, olha só uma enquete para vocês fazerem, pensarem e responderem por si só, tá? Pode até criar um debate aí, viu? Professores presenciais, pode até gerar um debate aí para vocês analisar. O dinheiro, né, a grana, traz felicidade ou não? Olha só o tema, bem legal para debate, ok? Então vamos lá, voltando. Em outra hora vocês fazem o debate. Vamos lá. Para Aristipo, né, que ele era um filósofo, fazia parte do epicurismo, a finalidade da vida era obter o máximo prazer sensível. O supremo bem era prazer e grande mal era a dor. Então tá aqui, ó. O que era bom era o prazer e ele era o bem sensível, tá? Era o bem-estar, o sentir, o olhar e etc. E a dor era ruim, claro que é, né? Por isso, queria desenvolver uma arte de viver que evitasse todas as dores. Será que consegue, gente? E aí? Os pesquisadores aí da turma, vamos lá, vem aqui comigo. E aí, vocês pesquisadores futuros, o que vocês acham? É possível desenvolver uma arte, a forma de viver para evitar as dores da vida? Será que os epicuristas, Aristipo estava certo? Entenderam assim o cerne da filosofia? Apresentamos o pensamento dele, agora vamos filosofar, tá? Porque não ensina-se filosofia, mas filosofar. Ele falou isso, é possível? Coloca aí as indagações de vocês, apresente. Manda para nós, professor, é possível sim evitar a dor, de que maneira? Vocês vão colocar os argumentos, tá? Coloca um argumento para convencer mesmo. Professor, não é possível, por outro lado, é o outro aluno. Por causa disso, etc, etc. Então, assim, vamos procurar. O mundo está aí, né, na nossa frente. Somos conquistadores desse mundo. Então, os epicuristas estão apresentando essa ideia. E é possível, sim ou não, viver uma vida sem dores, evitando a dor, as mazelas, né, da vida. Continuando, olha lá. Vamos voltar? Então, assim, galera, ó. Tá aqui um jardim, né? Eu trouxe para vocês. Ficaram conhecidos como filósofos do jardim, né? Os epicuristas, por terem se reunido em um jardim. Então, assim, segundo Gardner, né? Que é um livro atual, Mundo de Sofia,
Acima da entrada do jardim haveria uma placa com inscrição: estranho aqui, você pode desfrutar da vida. Aquilo que o bem mais elevado é o prazer. O prazer da vida, tá? Ele está se referindo a esse. Em meados do ano 300 a.C., Epicuro fundou em Atenas uma escola, né, de filosofia. Ele desenvolveu a ética do prazer de Aristipo, combinou-a com a teoria atomista de Demócrito. Então, assim, olha só, o filósofo faz isso, tá? Ó, ele estudou 2 filósofos e combinou as ideias dele, pensamento. Então, vocês são capazes disso. Epicuro esclareceu que o resultado agradável de uma ação tem de ser sempre confrontado com seus eventuais efeitos secundários. Tá? Então, assim, ó, o resultado agradável tem de ser sempre confrontado com seus eventuais efeitos secundários, paralelos. Tá? Assim, toda ação, segundo ele, vocês têm que analisar os efeitos secundários, né, que estão ali. Então, olha só, por isso que é importante tomar decisões durante a sua vida, a minha, etc. Sempre refletindo. Exemplo, se alguma vez você já comeu chocolate, então coma mais do que o normal. Então, ele coloca, tá? Então, os efeitos secundários aí, ó. É agradável comer chocolate, certo? É quem não gosta disso. É pessoas que têm limitações, que não pode. Então ele diz, ó, coma mais do que o normal. Essa é uma afirmação do Epicuro. Vamos entender melhor isso aí, olha aí. E o que ele vai dizer? Ele queria dizer que os efeitos secundários é confronto de um resultado agradável, em curto prazo com um prazer maior, mais duradouro ou intenso em longo prazo. Exemplo, eu vou comer chocolate intensamente e a longo prazo já não vai dar, né? O prazer ali é temporário. Ele fala que comer sempre é você comer hoje, comer amanhã, não é 24 horas, 48 horas, 72 horas, não. É assim, eu como um pedaço hoje, uma sobremesa, chocolate, amanhã também. Então é um prazer assim duradouro, olha só. Agora ele trouxe a materialidade, ó. Imagine que você deixa de tomar refrigerante durante um ano para economizar grana, para o quê? Supostamente uma viagem, ou fazer um curso, ou comprar um celular, ou uma bicicleta. Aqui, ó, fazer uma viagem, fazer um curso, ou um celular. O refrigerante, no pensamento dele, é um valor, mas as outras coisas duradouras também são. Então tá aí. Exemplo, tem estudante que faz isso, pega aquele dinheiro do lanche da escola e junta para comprar um tênis, por exemplo. É mais duradouro o prazer. O refrigerante você está com sede, mas é temporário. Epicuro quer dizer isso. Imagine você deixar de tomar o refrigerante da escola e juntar aquele dinheirinho que seu pai lhe deu, alguém, etc., para viajar, para comprar um livro, comprar uma bolsa, algo mais duradouro, um tênis ou até uma bike, né? Então é nessa perspectiva que ele vai analisar. Vocês têm que pensar nisso. Existem os prazeres temporários, né, e os duradouros. E às vezes, se envolver questão de dinheiro, os temporários você consegue deixar de mão. Exemplo, essa semana para eu comprar uma televisão, eu vou deixar de comer queijo. Olha só um exemplo, tá? Vou deixar de ir no cinema. Então é nessa perspectiva que você vai analisando coisas da vida, comportamentais, tá? Então assim, ó, para ele o prazer não era somente físico, né? Que o bem-estar, etc., mas também as amizades, gente, ó. Imagine só, né? Vocês têm amizade aí na sala de aula, seus coleguinhas, que olha para ele, para seu amigo, para sua amiga. Olha para eles aí. Dê um olhar, assim, um sorriso. Vocês têm essas amizades. Então, assim, mas também amizades e a contemplação de uma obra de arte pode ser agradável. Então, aí, os professores de artes irão agradecer, né? De componente curricular. Então, assim, para ele o prazer está em muitas coisas, além do objeto que eu tenho, da vida que eu vou seguir, nas amizades, na obra de arte. A gente tem que aprender a lidar e apreciar também isso. A paisagem, imagine você lá na sua região,
ver algo, né, importante. Então, assim, a busca condicional para a fruição da vida são também antigos ideais gregos como o autodomínio, olha só. Você tem que ter um autodomínio de si, a temperança, a serenidade, porque a concupiscência, né, que é corrupção tem de ser refreada. Olha só, eles já vão distinguir, tá, esse ponto aqui, ó. Por isso que a serenidade também ajuda a suportar a dor. Então tá aí. Então ele colocou toda uma forma para você poderá seguir. Como suportar aquela questão da dor. Ok? Continuando, vamos lá? Então assim, ó, e o Demócrito, ele dizia que para termos uma vida feliz é bastante importante superar o medo da morte, gente, ó. Tem pessoas que ao pensar na morte já fica desesperada, certo? Sua pergunta, por que é que haveríamos de ter medo da morte? Porque enquanto existimos, a morte não está aqui. E logo que ela vem, nós não existimos. Então tá aí, ó. É como se dizer assim, ó. Tem um pensamento lá na Idade Média, na frente de Tomás de Aquino. Ele vai dizer assim, é sobre a existência, né? Existência do ser divino ou não. Então assim, ó, eu passo a existir depois dele de existir. A água dá lugar para o sol, lembra do Protágoras? A noite dá lugar para o dia dá lugar para a noite. Então, quando eu estou, a morte não existe. Quando a morte passa a existir, eu já não estou mais. Então é nessa perspectiva, tá? Então, em busca do constante prazer, após a morte, o lema era viver o momento. Olha aí. Hoje em dia as pessoas falam muito isso. Viver o agora. Estou cansado já de pensar no futuro e etc. Aí chuta o balde e diz, eu quero viver esse momento, a cada dia o seu dia. E o termo epicurista vamos lá, hoje, né, aplicada pejorativamente, é uma pessoa que vive apenas para o prazer. Então, viver o momento de hoje. Sem essa perspectiva de se preocupar tanto com coisas longínquas. Continuando ela. Então, assim, aí tem essa outra expressão, tá? Que é o hedonistas. Hedonismo. O bem encontra-se no prazer. Gente, o senso comum a um suposto pensamento de que a sociedade atual passa pelo hedonismo, né? Essa forma de viver, por identificar a felicidade e a satisfação imediata dos prazeres no consumismo. Então, tem pessoas que acham que ser hedonista é apenas consumir ali um imediatista. Hoje, atual, beber, etc. Ter uma bela casa, um carro, né? Muitas roupas, comida, múltiplas experiências sexuais, etc. Também pela incapacidade de tolerar qualquer desconforto, seja uma simples dor de cabeça, seja enfrentamento de doenças e até da morte. Segundo a ética epicurista, né? Os prazeres do corpo são causas de ansiedade e sofrimento. Por isso, para que a alma permaneça, olha aqui, gente, imperturbável, é preciso aprender a gozar os prazeres, moderação, e a desprezar os prazeres materiais, o que leva a Epicuro a privilegiar os prazeres espirituais, sobretudo os que dizem respeito à amizade. Então, tudo que foi falado aqui nessa perspectiva, olha só, vem aqui comigo, é no âmbito da questão da moderação, tá? Então, assim, resumidamente, pode-se dizer que tudo que te perturba, deixa quieto ali. Procure coisas que vai te levar à moderação para você ser uma pessoa feliz, tá? Vamos lá entender mais afinco, olha aí. Assim diz o Epicuro, nós estamos falando dele. O prazer é o início e o fim de uma vida feliz, ó. Tá? Moderado. Vamos colocar aqui uma moderação, tá? Embora o prazer seja nosso bem primeiro e inato, né? Nem por isso escolheremos qualquer prazer. Há ocasiões em que evitamos muitos prazeres, quando deles nos advêm efeitos os mais vezes desagradáveis. Então tá aí, ó. Frases de Epicuro. O que ele
pretendia orientar é que o ser humano deve alcançar o prazer moderado e a felicidade. Então tá aí. Nós passamos, né, vem aqui comigo. Passamos por diversas formas de entender um pouco. Veja bem, lá dos clássicos houve a mudança e surgiu essa corrente de pensamento de epicuristas, que pretendia que vamos viver do prazer, né, moderadamente. Ou seja, você vivendo prazerosamente, de forma moderada e equilibrada, a felicidade virá, segundo o epicurista, nessa perspectiva. Então, não nada desregrado, nada que te faça uma pessoa insatisfeita com aquilo que está vivendo, né, diante desse mundo, diante dessas perspectivas. Então, a moderação em si, ó, né, e a felicidade é o que o ser humano deve alcançar, né, nessa perspectiva. Os gregos, nós falamos anteriormente, que eles alcançavam a felicidade no meio da sociedade, lá no grupos, no ágora, na polis, etc. Então, eles buscavam nessa felicidade a todo momento, né, em grupos, etc. Então, usamos algumas referências, aí está, ó, para a nossa aula de hoje e procuramos entender um pouco. Lembrando que as aulas são bem breves para que vocês possam ir além, buscar mais conhecimento sobre a mudança, né, do período clássico da filosofia para o período helenístico. E como consequência, né, foi obras de Alexandre o Grande, né, que trouxe essas mudanças todas naquele período. Não saia daí não, daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.